Você acha que nós estamos preparados para isso, não somente no patamar dos teólogos, mas como igreja, a ter uma inserção um pouquinho maior nos âmbitos da cultura, nos âmbitos de ter uma melhor formação política? Porque a nossa formação, você falou de formação do nosso ethos como brasileiro, mas também a nossa formação como brasileiros crentes, envolve um processo meio que de suspeita de tudo aquilo que nós temos na sociedade, por vezes demonizando até aspectos que fazem parte de um âmbito maior da graça comum de Deus. Nós dicotomizamos muitas coisas ou radicalizamos muito, e isso está relacionado com uma carga de tradição que vem lá de trás, que dentro dos âmbitos pentecostais está ligado a usos e costumes, dentro do Uhum. âmbito mais dos calvinistas está relacionado a uma certa visão de mundo que se vende, que é mais uma visão refinada no contexto mais anglo-saxônico do que algo propriamente nosso. Eu sei que você vai responder que nós não estamos tão preparados assim. E a nossa luta é para que nós estejamos um pouquinho mais. O que que nós Uhum. podemos deixar de fazer e fazer um pouquinho mais para que possamos ter uma leitura melhor desse mundo e particularmente da nossa sociedade do nosso país, como povo de Deus, como igreja, como crentes? É, de fato, a gente não está preparado ainda. Mas eu também me pergunto se alguma igreja em algum lugar do mundo está preparada, Uhum, porque às vezes parece que é um problema só nosso, né? Quando a gente olha a igreja americana, a gente vê que também a situação lá é crítica dessa leitura de uhum, cultura. Por quê? Qual é a nossa tendência? Ou a gente realmente, como você bem falou, ou a gente tem aquela postura dualista, que olha a cultura sempre do lado do bem versus mal, né? O bem é tudo que a igreja produz e o mal é tudo que a sociedade produz. Ou então a gente tenta cristianizar toda a cultura e uhum. até abraça versões de nacionalismo evangélico, como muitos americanos fizeram e alguns brasileiros também estão fazendo. Então são dois extremos, é claro que a gente deve tomar cuidado. Mas a grande questão que você me traz é o seguinte: como que a gente produz teologia pública e se torna de fato uma igreja relevante, né? E se torna de fato uma igreja que tem algo a propor à sociedade? Eu penso que a gente tem que pensar primeiramente, Paulo, a vocação da própria igreja. O Uhum, que é ser igreja? Qual é o papel da igreja? Essa discussão, porque o meio evangélico ele tem uma doutrina de igreja muito pobre ainda, se a gente pensar. Ao ponto, por quê? Porque nós, evangélicos, nascemos no período moderno. E a mentalidade evangélica é extremamente individualista. sim. Então a gente tem aquela coisa, né? Puxa, eu encontrei Jesus, o que importa é Jesus. O meu encontro é meu, o eu com Jesus. Então é isso que importa. Hoje mesmo estava vendo uma entrevista de um cantor evangélico, um cara sério, um cara de Deus, mas ele dizendo isso: olha, eu estava no meu gospel, o meu gospel é muito podre, é cheio de gente sem compromisso, mas assim, eu não me desviei porque o que valia era o meu encontro com Jesus. Uhum, uhum. Tá? Então é esse papo muito individualista, né? Mas, cara, é claro que vale a pena também a gente olhar para o povo do nosso lado, porque é o povo de Jesus. Uhum. Não é só a minha relação com Jesus. Então, eu penso que o nosso desafio, antes de construir uma teologia pública, é construir uma teologia de igreja. O que é ser igreja? Muita gente não sabe ainda. Acha que ser igreja é ser Estado, é impor normas sociais. Acha que igreja é, de fato, desfrutar de poder terreno. É mostrar que, olha, agora chegou a nossa vez, agora é a vez da gente mandar no Brasil. Né? Isso, muita gente acha que isso quer ser igreja. Então, a gente precisa depurar isso primeiro para depois pensar uma teologia pública. Porque o que é ser igreja? Ser igreja é uma comunidade de pessoas diferentes, diversas, em torno de uma pessoa só, que é Jesus Cristo. Em adoração, em sacramentos, na palavra. Isso é ser igreja. Mas, acima de tudo, a palavra igreja tem a ver com comunhão, tem a ver com comunidade. E comunidade não tem a ver com uniformidade. Então, se eu entendo que a igreja é uma comunidade, fica mais fácil de, inclusive, criar uma teologia pública
que vai saber lidar com outras comunidades, Uhum. com comunidades externas à igreja, com outras assembleias. Eu estou aqui entendendo que a igreja é uma assembleia, que é uma eclesia, que é uma comunidade de congregados em torno de Cristo, e aí eu entendendo isso bem, eu vou conseguir melhor entender as outras sociedades que eu convivo.